pessoal entrar aí. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus possa abençoar você nessa noite de terça-feira. Deus possa guardar a sua vida, o seu lar, a sua casa, né? Nós vamos esperar o pessoal entrando aqui. Conforme os irmãos e as irmãs forem entrando aí, os irmãos vão mandando mensagem aqui nos comentários. A Alexandra já está ao vivo. Deus abençoe. Amém. Os demais irmãos. Daqui a pouco nós já vamos entrar na palavra de Deus, né? Nós vamos falar um pouco a respeito da importância da palavra do Senhor, a importância do Evangelho de Cristo nos dias atuais. Amém? Eu peço que você fique conosco, compartilhe essa live, que Deus possa te abençoar. Nosso irmão Jonathan, cidade de Três, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fique com a gente, tá, meus irmãos? Irmãos e irmãs, vocês que já estão aí ligados, nossa irmã Natália também, fique conosco aí. Nós vamos estar, em nome de Jesus Cristo, durante alguns minutos, falando um pouco a respeito da palavra de Deus. Peço que você já compartilhe, né, essa live, compartilhe, marque alguém, que com certeza Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Nossa irmã Alexandra, lá da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Nosso irmão Eliel está aqui também. Nós estamos aqui na casa do nosso irmão Eliel, né, para live aos irmãos, e nós vamos estar falando um pouco da palavra de Deus. Nosso irmão Eliel já vai estar iniciando com o texto do Senhor, e nós vamos estar aqui comentando um pouco, né, debatendo um pouco que foi proposto sobre a importância da palavra do Evangelho de Cristo Jesus nos dias atuais. A paz do Senhor Jesus, irmão Eliel. A paz do Senhor Jesus, irmão Welton, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida. É isso aí, que Deus seja louvado nas vidas e que a graça de Deus seja para você, para a sua família. E hoje, né, para falar do amor de Cristo, do poder da palavra e de como Deus ele pode fazer ainda muito mais por nós. Deus ele é fiel em todo momento. Irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa em todo o instante, né? E nós vamos ler uma palavra a qual nós necessitamos, irmãos, nós necessitamos nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, de sermos pregadores do Evangelho, que o poder da palavra é um poder que transforma e que faz com que as vidas sejam totalmente pelo poder de Deus. E como base, né, para o que foi proposto esta noite, né, vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, para que você, irmão, irmã, que está passando por esse momento de dificuldade, tenha a certeza de algo, de que o que tem que prevalecer na sua vida é a palavra de Deus. A coragem que você tem que ter é a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 23. E soltos eles foram para os seus, e contaram o que havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ao ouvirem isso, unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma.
contra o Senhor e contra o seu ungido. Se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilato, como os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendestes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com rapidez a palavra de Deus. Olha para você ver, irmãos. Num tempo de tribulação, que nós acabamos de ler, que os discípulos, que os apóstolos começaram a enfrentar, a palavra de Deus nos mostra que uma coisa acontece. O que acontece? Todos se reúnem para orar. Essa é o ponto inicial para todos que querem ser usados por Deus. Para todos aqueles que querem divulgar a palavra de Deus, anunciar, melhor dizendo, a palavra de Deus, e essa palavra, ela é capaz de quebrar todo o mal. Mas a necessidade maior na vida do crente, na vida do homem, na vida da mulher, na minha vida, na sua vida, é a oração. E a oração, quando ela é feita unânime, Deus tem o prazer de derramar da glória dele, das bênçãos dele. Olha para você ver, a perseguição começa contra os apóstolos. E a palavra de Deus nos relata que eles começaram a orar num único propósito. Todos juntos começaram a orar a Deus, mas não pediram para Deus tirar a perseguição, preste atenção. Não pediram para Deus tirar essa perseguição, mas pediu a Deus que desse forças para que eles pudessem continuar anunciando a palavra. Quando nós começamos a orar, e a Bíblia nos mostra que no final da oração, todos foram cheios do Espírito de Deus. Aí você pode falar, Eliel, mas nós estamos em meio de uma adversidade tão grande. E eu falo para você, nós estamos vivendo no meio de uma adversidade tão grande. O que está acontecendo é tão grande, mas eu tenho algo para te dizer. Deus, ele fez os céus e a terra. O Deus que você serve é o Deus que tem todo o poder nas mãos. Irmão, a palavra de Deus tem que ser a base para nós. Se nós estamos diante da presença de Deus, não precisamos temer o mal. Porque se Deus fizer, ele é Deus. Deus, ele é poderoso em todos os momentos de nossas vidas. E é nesse exato momento que Deus, ele coloca os filhos que amam a palavra para anunciar essa palavra. O poder que essa palavra tem é capaz de resgatar vidas e mostrar para as pessoas que Jesus Cristo está voltando. Irmão, você tem essa responsabilidade. O poder dessa palavra é maravilhosa. Olha para você ver, quando nós nos reunirmos para estejamos assim, preparados, que nós estejamos dispostos a levantar um clamor que move o coração de Deus. Um
clamor que vai mover o coração do Pai. E eu tenho algo para te dizer. Deus, Ele é fiel, irmão. Deus, Ele é fiel. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê autoridade nesse tempo de adversidade para nós anunciarmos essa palavra, para podermos propagar essa palavra que é poderosa, não é verdade, irmão Elton? Com certeza. Amados irmãos, vendo essa meditação que o nosso irmão Eliel trouxe inicial para a gente consegue entender alguns pontos dentro desse texto, alguns que aqui já foi falado, e o principal que a gente vê, que eles estavam sob perseguição. Eles não estavam vivendo uma vida sem luta, sem problemas, sem dificuldade. Eles estavam sendo perseguidos por dois motivos, por mais, mas eu vou destacar dois motivos. Primeiro, porque eles estavam sendo parecidos com Cristo cada dia mais. Nas suas atitudes, na sua maneira de falar, no seu modo de pensar, na sua maneira de agir. Literalmente, eles eram testemunhas de Cristo. No seu comportamento literal, de um modo geral. E a segunda coisa que fez com que eles viessem a sofrer tamanha perseguição era por aquilo que eles estavam anunciando a Cristo e este ressuscitado. Então entenda que a perseguição partiu do princípio principal. Vamos destacar um único princípio, porque eles estavam anunciando o Evangelho de Jesus Cristo na sua simplicidade, da maneira que é, da maneira que nós hoje, no século 21, no tempo contemporâneo, nós temos que anunciar também. Um evangelho simples, mas carregado de unção. Um evangelho simples, mas carregado de poder. Observe, a maior é que a Bíblia nos fala que a oração deles foi baseada não em reclamações, não em achismo. Em nenhum momento da oração deles você observa e vê eles pedindo para que o Senhor viesse fazer com que a luta viesse a cessar. Muito pelo contrário. A palavra de Deus é categórica em dizer, em afirmar que eles estavam orando. E no momento da oração, parte da oração, eles dizem: olha, concede aos teus servos que anunciem com ousadia a palavra do Senhor. Tudo que nós queremos é que o Senhor nos sustente. Para que o sustento do Senhor viria sobre a vida deles? Para eles continuarem a anunciar a palavra de Deus. Outra coisa que nós podemos isso também. Obviamente, você, irmão e irmã que me ouve nesta live, através dessa transmissão via Facebook, eu quero te encorajar a dizer para você que o mais importante para nós que servimos a Deus é entender que a palavra do Senhor para a humanidade é um divisor de águas. Tudo é fundamentado na palavra de Deus. A criação é fundamentada na palavra do Senhor. A nossa existência, ela é fundamentada na palavra de Deus. Nós estamos de pé, oramos, sim, temos que orar, é fundamental, conforme o nosso irmão Eliel disse. Mas se nós não tivermos base na palavra do Senhor, nós não vamos suportar nenhum tipo de luta, nenhum tipo de provação, nada. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, pode ter certeza, querido irmão, querida irmã, que independente da circunstância que o mundo esteja vivendo, independente da circunstância que a sua cidade, o seu estado, a sua família, a sua casa, o seu lar esteja vivendo, pode ter certeza que se você se assegurar pela palavra do Senhor, acreditar que isso daqui, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, você vai vencer todo quanto é obstáculo, toda quanto é barreira em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nesta live, eu também vou ler um versículo da palavra de Deus, nós vamos contextualizar versículos da palavra de Deus, algumas passagens bíblicas, tudo relacionado à palavra do Senhor. E eu já quero deixar aqui a minha saudação a todos vocês que já estão ao vivo aí, você que já está mandando a sua mensagem, o seu comentário aí, continue os irmãos
enviando seus comentários aqui, que Deus possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus, né? Vários irmãos já entraram aqui, já passou aqui os comentários aqui, né? Não tem como eu citar o nome de todos agora, a gente vai focar, né, mais na palavra de Deus. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, que Deus possa abençoar. Fique conosco, não saia dessa transmissão, né? Tira esses minutinhos para você ser edificado e edificada pela palavra de Deus, porque é esse o nosso objetivo com esta live. É essa a nossa intenção, é edificar a sua vida, as nossas vidas ser edificadas pelo poder da palavra do Senhor. E eu quero te pedir um grande favor. Nós estamos agora com aproximadamente 23, 24, 25 pessoas que estão ao vivo nesta live, outras pessoas que vão estar chegando, você que já está, permaneça. Eu quero te pedir no nome de Jesus, compartilhe esta live para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Você que está nos acompanhando e talvez esteja com a sua Bíblia, nós vamos ler um texto da palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37. É um texto bastante conhecido, mas Deus tem uma palavra por trás desse texto para cada um de nós, no nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 37, e o versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me ordenou o Senhor, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aqui nós entendemos, para os irmãos que têm um ótimo e bom costume de meditar, de estudar a palavra de Deus, aqui está relatando a situação espiritual vivendo neste período, nesta época. E Deus levanta o profeta Ezequiel e leva ele em visão dentro de um vale. E a Bíblia nos mostra e nos revela que este vale era um vale de ossos secos, aonde esses ossos estavam todos misturados, todos embaixo. E o vale era muito grande, muitos ossos. E a Bíblia nos fala que estando o profeta Ezequiel no meio deste vale, ele dialogando com o Senhor, dentro desta visão, em dado momento, o Senhor faz uma pergunta ao profeta Ezequiel e diz para ele, olha, pode porventura esses ossos voltar a reviver? Pode porventura essa situação mudar? Pode porventura este quadro mudar? E a Bíblia nos fala que o profeta Ezequiel, com muita sabedoria, ele chega diante do Senhor e conforme a gente diz no nosso ditado, né? Ele passa a bola novamente para Deus e diz, olha Senhor, tu o sabes. E aí o Senhor diz, então tá bom, profeta Ezequiel, meu servo, então profetiza. E a Bíblia nos fala que quando o profeta Ezequiel, ele abre a boca e começa a liberar a palavra de Deus, nós lemos aqui no versículo de número 7, a parte final, e houve-se um reboliço. Houve uma ação da parte de Deus, segundo a palavra dada ao profeta Ezequiel. Ele simplesmente abriu a boca e profetizou. Ele simplesmente abriu a boca e liberou uma palavra, a qual Deus direcionou para ele. E o interessante é que observe que não veio anjo, não veio uma comitiva de profetas, mas a Bíblia nos fala que esse reboliço que aconteceu, que toda a transformação, se nós lermos alguns versículos à frente, do versículo 7, contextualizando, nós vamos ver que ali se levantou um grande exército.
E tudo isso foi possível exatamente pelo poder da palavra do Senhor. Não houve um passe de mágica, não houve uma mandinga, não houve nada, nenhum recurso humano palpável, mas foi unicamente pelo poder da palavra de Deus. Um exército que estava todo destruído, que a princípio na visão era apenas um vale de ossos secos, era apenas ossos misturados, depois que foi anunciada, depois que foi profetizado, por intermédio do profeta Ezequiel, no meio daquele vale, a Bíblia nos fala que houve um reboliço, houve uma transformação, houve uma mudança e se levantou um grande exército. E o profeta Ezequiel, ele continua a usar do poder da palavra de Deus, e ele diz, olha, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, sopra Deus o vento do teu espírito neste lugar. Porque houve um reboliço. Cada osso se juntou ao seu osso. Nervo, pele, carne, tudo se pôs no lugar segundo a palavra de Deus, a força da palavra do Senhor. E só estava faltando o essencial. O essencial estava faltando. O Espírito de vida. O Espírito de Deus. E aí nós entendemos, aplicando esta palavra para os dias de hoje. Eu não sei você, irmão, irmã, você que está nessa live, a situação que você se encontra. Sua família, o seu lar, a sua casa. Mas eu posso te afirmar que a palavra de Deus tem poder. Que se você acreditar e confiar na palavra de Deus, ainda esta noite, ainda antes que termine esta live, ainda antes que termine essa transmissão, Deus ele pode fazer um reboliço aí dentro da sua casa, aí dentro do seu lar, na situação a qual você está vivendo, quer seja ela financeira, material, quer seja ela ministerial, quer seja ela espiritual. Deus, por intermédio da sua palavra, tem poder de agir. E eu quero profetizar, usando da mesma autoridade, na mesma unção, na mesma pegada que o profeta Ezequiel profetizou. Eu quero profetizar sobre a sua vida, irmão e irmã, no nome de Jesus Cristo, que a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. A sua vida ministerial, ela nunca mais será a mesma. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Essa palavra que causa um reboliço. Essa palavra que causa uma transformação. Talvez você diz assim, mas eu confio na palavra do Senhor. Irmão, se você confia, querida irmã, se você confia, então aguarde. Porque esta palavra ensina-nos a confiar. Confia, acredita, porque Deus ele é fiel. E o interessante é que a Bíblia Sagrada revela o quê? Que o Senhor, ele tem muitas, vamos usar uma linguagem humana, para os irmãos entenderem. Deus ele tem muitas preocupações, isso falando numa linguagem humana. Óbvio que Deus não tem preocupação nenhuma, porque ele é soberano e todo-poderoso, mas uma linguagem humana. Deus ele tem muitas preocupações, mas se tem algo que o Senhor tem como prioridade no que se diz respeito à preocupação, é velar pela sua palavra. O Senhor ele tem preocupação de velar pela sua palavra. Assim como Deus ele é fiel, a palavra dele é fiel. Assim como as promessas do Senhor são fiéis, a palavra de Deus ela é fiel. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe. Nós vamos aqui continuar por mais alguns minutos contextualizando, sobre o aspecto do poder da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período, todos nós estamos cientes disso. Você abre a internet, os noticiários só dá notícias sobre o coronavírus. Em tempo de crise, em tempo de dificuldade, de Gênesis a Apocalipse, todos que venceram as dificuldades no seu tempo, todos que venceram as adversidades no seu tempo,
venceram as adversidades porque confiaram no Deus desta palavra, confiaram na fidelidade da palavra de Deus. Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de desemprego, nesse tempo de frieza espiritual, se aqueça por intermédio da palavra de Deus, até porque a Bíblia Sagrada testifica o quê? Que a palavra do Senhor, ela é fogo. Se você precisa ter a sua chama acesa novamente, a chama da confiança, a chama da convicção no Senhor, se aqueça, se acenda, faça com que essa chama venha se acender novamente no seu coração pelo poder da palavra de Deus. Nosso irmão Eliel tem mais um texto, para a gente contextualizar, depois eu venho com outro texto também. E continue participando, continue mandando os seus comentários, a sua mensagem, principalmente compartilhando, marcando pessoas, e não saia dessa live. Tem muito mais de Deus, tem muito mais palavra do Senhor. E o interessante, queridos irmãos, que para a glória de Deus, para a glória e honra do Senhor, eu comuniquei ontem com o nosso irmão Eliel, a respeito de nós nos reunirmos para estarmos nessa live, e vamos dizer assim, que não foi nada preparado. Esta palavra que o nosso irmão Eliel leu, eu não sabia qual texto ele ia ler, esta palavra, então nós estamos aqui debaixo da unção de Deus, debaixo da permissão de Deus, nós estamos aqui deixando o Espírito de Deus fluir, e que o Senhor possa estar te abençoando por esta palavra, que o Senhor possa estar te abençoando por esta live, em nome de Jesus. O nosso irmão Eliel está com mais um momento para ele estar lendo uma palavra, de reflexão para nós estarmos comentando. Ele vai estar comentando e nós vamos estar aqui interagindo. Continue a compartilhar, fique conosco, deixe o seu comentário aí, que o Senhor possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Palavra com o nosso irmão Eliel. Forte a palavra de Deus, irmãos? Olha para você ver, o livro que foi lido, no início, sobre os discípulos se reunirem para orar e orar para que Deus dê força e coragem para eles continuarem anunciando a palavra, o poder da palavra debaixo da autoridade de Deus, é claro, como o nosso irmão Elton leu no livro de Ezequiel 37, e foi uma palavra poderosa que nos mostra que tudo o que é falado tem que ser debaixo da autoridade de Deus. Nada se passa sem estar debaixo da autoridade de Deus, porque Deus, Ele é o único capaz de nos capacitar para anunciar a palavra. E olha como o poder dessa palavra tem. E eu quero trazer, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, grande homem de Deus, Estevão. Palavra forte, irmãos, é forte, irmãos, é forte. Glória a Deus, Louvado Você seja Deus. desse referência, irmão. Essa é uma base, Literalmente. Sempre, irmãos, já tem anos que, estudos, em conversas, irmãos, a vida deste homem de Deus que vai ser lido, que nós vamos estar comentando, nosso irmão Eliel vai estar comentando, inspira qualquer pessoa que gosta de sentir a presença de Deus, irmão Eliel? É verdade. Comente aí, leia a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou ler simplesmente um versículo, ou dois, para os irmãos entenderem o que eu quero falar, e depois nós vamos ler um outro versículo para os irmãos entenderem muito bem o poder da palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, eu vou ler só o versículo de número 54 e 55. Vamos lá. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Agora eu quero ler o versículo só o versículo de número 60. Vamos lá. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Irmão, olha para você ver, referência para a nossa vida, grande Estevão, ele vai trazer um contexto dentro da palavra de Deus, ele vai falar sobre a palavra de Deus. E eu quero que os irmãos entendam que o poder dessa palavra é tão poderosa que coloca os grandes para ouvir e ainda eles se enfurecem com esta palavra. Essa palavra, ela tem poder para trazer vida. Essa palavra, ela tem poder para curar. Essa palavra, ela é salvação. Esta palavra, ela confronta. E é isso que é maravilhoso na palavra de Deus. Ela confronta a nossa vida e nos leva e nos constrange a ponto de nos levar ao arrependimento. Olha que maravilhoso essa palavra de Deus. Mas olha para você ver, Estevão, ele vai falar para todos que ali estão sobre a palavra de Deus. E como nós lemos, principalmente no versículo de número 60, Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E com certeza, Paulo, ele estava naquele exato momento em que Estevão estava falando sobre a grandiosidade de Deus. E Saulo, Paulo, ele fica... Sabe por quê? Porque Estevão, ele era um homem de fé, cheio do Espírito Santo e de bom testemunho. A palavra que Estevão traz, ele traz para quebrar o orgulho daqueles homens, para mostrar que existe um Deus. O poder da palavra, ela tem o poder de transformar e mostrar para as pessoas que Deus, ele é único e que não existe outro Deus, não existe homem que seja superior, mas Deus nos mostra através da palavra dele que somos iguais e que através de tudo isso, a palavra dele sobressai acima de tudo. Ei, irmão, ele tem todo o poder. E a palavra dele é o poder absoluto mostrado a homens. Porque o poder da palavra de Deus se cumpre quando é dito em uma profecia. Olha para você ver. Estevão, ele traz tudo o que se passou para que os homens vejam que quem fala não é Estevão, mas é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus o capacita. O Espírito Santo de Deus o escolheu e o capacitou para isso. Irmão, eu quero te dizer algo importante. Quando nós nos entregamos para Deus, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, não é para você ficar de cabisbaixo e não é para você pensar que você não tem valor, não é para você pensar que a palavra de Deus é só para quem prega. Deus escolheu você para propagar a palavra dele. E a palavra de Deus, ela é propagada não só simplesmente no falar. Através do louvor você alcança vida e anuncia o evangelho e que Jesus está voltando. Eu quero ressaltar isso, você sabe por quê? Porque tudo nos mostra que Jesus está voltando. Oh, glória! Tudo nos mostra que Jesus está voltando. E eu, você, o nosso irmão eu, nós somos embaixadores de Cristo na terra. Somos escolhidos por Deus para sermos atalaia, para anunciar, irmão. Você tem Cristo no seu coração, você foi capacitado
capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está em você. E eu quero te dizer algo. Ele te escolheu para anunciar esse evangelho. Ele escolheu você para anunciar, como escolheu o nosso irmão Estevão. Eu paro para refletir na vida de Estevão e paro para olhar as suas qualidades. Irmão, ele tinha fé, ele acreditava no Deus que ele serve. Ele acreditava e ele tinha a certeza que o Deus que ele serve não é um Deus que brinca, não é um Deus de mentira, mas é um Deus vivo e poderoso. Ah, glórias a Deus. Deus, ele é fiel, irmãos. Aí a gente para olhar para Estevão e ele tem o quê? Bom testemunho, qualidade de um verdadeiro cristão. Irmão, é impossível você anunciar a palavra de Deus sem ter essas qualidades, sem ter as virtudes do fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo? Irmão, você precisa entender que mesmo Paulo, que aprendeu aos pés do grande mestre Gamaliel, não foi capaz de levantar a voz contra Estevão, que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens sentiam raiva no seu coração, rangiam os dentes, porque não tinha palavra para debater com Estevão. Sabe por quê? Porque Estevão não estava por emoção falando. Eita glória! Estevão não estava simplesmente usando as próprias palavras, mas ele estava cheio do Espírito Santo e pelo poder da todos ali se calaram para ouvir Deus. A palavra de Deus que Estevão estava pregando. Não é verdade, irmão? Irmãos, eu sou suspeito a falar a respeito da vida de Estevão, porque conforme a gente disse antes, nosso irmão Eliel leu o texto bíblico, a gente sempre comenta sobre a vida de Estevão. E uma observação que nós temos a respeito do contexto da vida de Estevão é que quando ele vai testemunhar diante dos chefes da época, diante dos sacerdotes da época, a Bíblia nos mostra que de maneira resumida, de Êxodo, né, de Abraão, de Êxodo, livro de Êxodo, até Malaquias, ele faz um resumo, ele faz um passeio por todo o Antigo Testamento praticamente. Automaticamente nós entendemos que era uma pessoa que era compromissada com a palavra de Deus, compromissada com a palavra do Senhor. Queridos irmãos, Estevão, ele era cheio por tantas coisas, confiava no Senhor, era uma pessoa que havia sido separada por Deus, mas eu acredito que Estevão, ele era e foi um homem diferente, porque ele tinha como base, como estrutura, a palavra de Deus. A palavra de Deus era a base sobre a vida de Estevão. A palavra de Deus era que dava estrutura para a vida de Estevão. Sabe por quê? Você, irmão, irmã, uma palavra de confronto para você e para todos nós. Você sabe por quê, irmãos? Que às vezes você talvez conhece alguém que por muitas das vezes se encontra, vamos dizer, balançando na fé. Irmãos, preste atenção. Luta, problema, dificuldade, momento de desânimo, isso é natural. Nós somos seres humanos carnais, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Mas é o que eu costumo sempre dizer, irmãos, o problema não é quando chega esses momentos. O problema é o que nós fazemos quando chega esses momentos. É nesses momentos, não só bons, mas principalmente nesses momentos é que nós temos que colocar a palavra de Deus em evidência. Como? Confiando, acreditando. Você já leu na contexto geral falando que Deus é fiel? Pois é, acredite, Deus ele é fiel, ponto final. Está escrito na Bíblia? Tá. Então Deus é fiel e ponto final. A Bíblia fala o quê? Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus? Então creia, confia, ponto final. Às vezes nós ficamos balançando na fé, desacreditados do nosso amanhã,
Porque nós não temos confiança e convicção na palavra de Deus. Irmãos, eu quero ler mais um texto da palavra do Senhor. Fique conosco, tá, irmãos? Eu quero deixar um recado para você que entrou na live agora, há 5 minutos, há 10 minutos atrás, e você talvez perdeu o começo. Você que está desde o começo da live, que Deus te abençoe. Fique conosco. Daqui a pouquinho nós já vamos estar encerrando esta live, essa transmissão. Mas você que entrou depois, volta depois lá, depois que encerrar essa transmissão, vai ficar gravado, vai ficar publicado. Volta lá para você pegar a palavra de Deus, para você, como se diz, participar da festa toda, para você comer tudo, e lamber os dedos ainda, irmão, porque louvado seja Deus, é bênção. Irmãos, eu quero trazer uma palavra, um texto bastante conhecido também, e esse texto é para confrontar a minha vida, a vida do nosso irmão Eliel, a sua vida. Um confronto, um puxão de orelha da parte de Deus, né? Para você, principalmente, que prega a palavra de Deus. Ah, irmão, mas eu nunca preguei em cima do altar. Quem te disse que pregar a palavra de Deus é necessariamente em cima do altar? Quem te disse que pregar a palavra de Deus é dentro da igreja? Quem te disse que pregar a palavra de Deus é necessariamente para a multidão? No seu serviço, no seu local de estudo, na onde você faz curso, dentro da sua casa, na sua vizinhança, todos os dias eu acredito que Deus te dá oportunidades de você testemunhar da palavra de Deus. E eu quero ler um texto aqui, mais um texto para a gente contextualizar, para você entender a importância da palavra de Deus. Relembrando, compartilhe essa transmissão, essa live, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, marque pessoas, né, porque Deus muito tem a continuar a nos abençoar. Você que está com a sua Bíblia aí, talvez esteja aí nos acompanhando com a sua Bíblia, muito bom, porque nós estamos falando da palavra de Deus, né? Então, a Bíblia tem que estar aí para ser acompanhada. Você tem que ser, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, viu, nosso irmão Léo? Sobre os bereanos. Sabe quem que eram os bereanos? Está em Atos. O nosso irmão Léo vai achar que ele vai ler. Sabe quem que eram os crentes bereanos? Vamos ver se você é um crente bereano. Daqui a pouquinho. Livro de João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6 e o versículo de número 68. Livro de João, capítulo 6, versículo de número 68. Fica depois do livro de Marcos, aí na sua Bíblia Sagrada. Que diz assim, ó, vou ler o texto da palavra de Deus. Que diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens riqueza? Não. Para quem iremos nós? Se tu tens carro importado, é isso, irmão Léo? Não. Para quem iremos nós? Se tu tens uma vida financeira abençoada para me dar, Senhor, é isso? Não. Para quem iremos nós? Se você tem um varão ou uma varoa preparado para mim, Senhor, é isso? Para quem iremos nós? Se o Senhor pode me tirar do aluguel e me dar uma casa própria? Não. Pedro testifica assim, ó. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Você, irmão, irmã, a entender este texto na íntegra e aplicar para a sua vida. Observe que Pedro aqui nos traz uma lição com esta palavra. O mais importante na vida de um homem, o que de maior importância é, o que de maior valia é na vida do homem chamado Pedro, deste homem aqui e dos seus demais companheiros, e que deveria ser para a nossa vida também. Ei, irmão, você tem que buscar o Senhor, não por aquilo que Ele pode te oferecer, materialmente falando, de maneira terrena. Você tem que buscar o Senhor, você tem que servir ao Senhor, não como uma moeda de troca. Ah, eu vou estar na presença de Deus, eu vou fazer isso para o Senhor, porque o Senhor vai fazer isso para mim. Porque o contexto da palavra de Deus nos mostra que o Senhor começou a apertar o discurso. O Senhor começou a pregar
de uma maneira mais intensa, começou a esclarecer para eles que a caminhada na presença dele, com ele, não era da maneira que eles pensavam, não era só mar de rosas. E aí a Bíblia nos fala que muitos começaram a abandonar ao Senhor, muitos viraram as costas para o Senhor, muitos começaram a deixar o Senhor. E aí o Senhor, vendo que uma grande multidão deixa ele, vira as costas para ele, abandona, o Senhor volta-se para os seus chegados, para os seus íntimos, e pergunta assim: ó, tá vendo essa galera aí indo embora? Tá vendo essa galera aí? Vocês não querem fazer da mesma maneira, não? Vocês não querem seguir o mesmo exemplo, não? Acredito eu, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Pedro dá uma respirada funda, né? Respira bem fundo. Talvez olhe para os seus companheiros que estavam à volta e diz assim: para quem iremos nós? Ele não diz para onde. Observe, ele não diz para onde nós iremos. Ele diz: para quem iremos nós? Só o Senhor tem o que é essencial. Só o Senhor tem o que é fundamental. Só o Senhor tem o que é de maior valor. Só o Senhor tem algo que pode fazer com que nós venhamos estar vivendo tanto no dia mau como no dia bom. Só o Senhor tem a nos oferecer algo que o dinheiro não pode comprar, algo que nenhum bem financeiro em troca pode nos proporcionar. O Senhor tem algo que nenhuma religião estabelecida pode nos proporcionar. O Senhor tem algo que o meu pai, que a minha mãe, que os meus irmãos, que a minha esposa não pode proporcionar. O Senhor tem a palavra. Agora eu quero chamar a sua atenção. Não é palavra de prosperidade, viu, irmão? Não é palavra de riqueza financeira. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eita, agora. Porque essa palavra fala a respeito de Jesus. Fala a respeito da minha redenção, da sua redenção. Você sabe por que você tem conhecimento que Jesus morreu de braços abertos na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelos nossos pecados? Por causa desta palavra. E aí Pedro diz: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quer ser abençoado, irmão? Quer ter uma vida espiritual abençoada, edificada? Quer ser abençoado mesmo? Quer ser um cristão fervoroso? Ou você quer ser um cristão nem quente, nem frio? Cuidado para o Senhor não te vomitar, hein? Daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte aí também. Tem isso também para nós nessa noite de hoje. Tem isso também. Mas se você quer ser um cristão fervoroso, a base está aqui, ó. A base é essa. Nosso irmão Eliel diz: a oração, ela é fruto do conhecimento que nós temos pela palavra de Deus. O jejum é uma prática cristã, ou pelo menos deveria ser, né, uma prática cristã. Né? Temos conhecimento que o jejum é muito bom, é muito importante pela revelação da palavra de Deus. Tudo está baseado na palavra de Deus. Tudo está baseado na palavra do Senhor. Então eu quero te encorajar a entender que a palavra de Deus ela é essencial, indispensável para nós. E falando um pouco, achou aí, irmão Eliel? Irmãos, nosso irmão Eliel vai ler, vai fazer um comentário e nós vamos dialogar um pouquinho com vocês aí. Não saia dessa live, não saia dessa transmissão. Que pena, né, irmão? Se nós estamos sentados aqui no sofá, né? Entre aspas, nós temos que manter uma certa ética, porque falar de Estevão, falar da palavra de Deus e teoricamente ficar quietinho, contido, é meio complicado, irmãos. Para quem conhece a gente, sabe que é meio complicado. Principalmente quando a gente fala da palavra de Deus. Mas eu quero contextualizar para você entender a importância da palavra de Deus. Existia um grupo na Bíblia Sagrada,
e também nos períodos, né, da era protestante também se levantou um grupo, na era bíblica, né, no contexto bíblico, de Atos dos Apóstolos, né, a igreja primitiva, e nos tempos também da Reforma Protestante. Se levantou um grupo também com esse mesmo nome, né, com essa mesma filosofia. Eles tinham uma coisa que eu posso dizer, aí eu vou chutar aqui, 80% dos cristãos hoje não tem esse bom costume, essa prática bíblica cristã. Nosso irmão Eliel vai ler. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, e o versículo de número 10. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Forte. Irmãos, deixa eu exemplificar. Irmãos, abra sua Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal. O culto deles era mais ou menos assim. E aí, trazendo para o contexto nosso hoje, o pastor lia uma palavra, trazia um ensino, trazia um estudo. Você acha que eles engoliam? Você acha que eles alimentavam tudo que o pastor falava assim? O pastor falava e eles, glória a Deus, aleluia, oh Deus, fala Deus. Não. A Bíblia fala que eles, trazendo para o contexto nosso, eles pegavam a Bíblia e verificavam, estudavam. Tá certo o que o pastor nosso está falando? Tá certo que muita coisa tem sido falada na internet? Tá entendendo, né? Tá certo que muitos pastores, às vezes até de renome, têm falado na internet? Tá certo? É bíblico? Tá na palavra de Deus? Então a gente aceita. Era isso que os crentes bereanos dos tempos bíblicos e também da era protestante fazia. Eles analisavam, eles traziam um exame daquilo que era falado pela palavra de Deus. Então, queridos irmãos, eu quero fazer um alerta para você. Rede, para quem sabe usar, é uma benção. Você está vendo a gente através de uma rede social, do Facebook. Olha que benção. Deus está nos edificando por intermédio de uma rede. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, muito cuidado. Porque o pastor tem nome, porque o pastor já é um pastor antigo, porque o pastor ele já pregou para muitas multidões, aparece na televisão, eu sigo ele no Instagram, no Facebook, eu sigo ele no Twitter, e ele falou, tá falado. Cuidado, irmãos. Aqui, ó. Bíblia. Sagrada. Verifica. Tá, irmãos? Toma cuidado. Presta atenção, mas eu quero trazer um alerta. Talvez você congrega, né, na sua congregação, independente do seu ministério, e talvez o pastor, o dirigente, dá a oportunidade para aquele irmão, para aquela irmã trazer a palavra de Deus. E talvez aquele irmão, aquela irmã não tenha tanto conhecimento assim na palavra de Deus, e às vezes, né, na emoção, naquela alegria de ter uma oportunidade de pregar a palavra de Deus, fala algo ali, dá uma escorregada ali. Isso não é heresia, irmãos. Isso não é para você chegar, depois que o irmão descer do altar, né, e esculachar ele. Não, tá errado, você pregou errado. Se for preciso, para aquela pessoa não cometer mais erro, chama ele, ela, fala, fulano, na hora que você estava pregando, em particular, tá? Você e ele, você e ela. Chama ele, fala, fulano, naquela hora que você, na mensagem que você pregou assim, que você falou tal coisa,
Não é assim, olha para você ver como que está escrito na Bíblia, não é assim, não procede tal, e vai ser benção. Apesar de que está difícil também, né? Porque hoje em dia, se você chegar para as pessoas e dar um conselho, né? Encaminhar a pessoa naquilo que ela errou, tá complicado, irmãos, tá complicado, né? É muito mimimi, conforme a gente vê na internet aí, né? É a geração Nutella e a geração raiz. Como que eu posso diferenciar essa geração? Simples. A geração Nutella é que não tem compromisso com essa palavra. A geração raiz é que tem compromisso com essa palavra. Simples assim. Irmãos, eu quero ressaltar algo aqui e depois nós vamos comentar a respeito disso. Nosso irmão Eliel tem uma palavra da parte de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, bem pertinho de vocês. Nada do que você está ouvindo, e ainda vai ouvir mais um pouquinho, por mais alguns minutos só, fique conosco. Nada do que você está ouvindo, nada do que você já ouviu, nada do que você irá ouvir terá efeito se você não colocar em prática. Se você não acreditar que é a palavra de um Deus vivo, onipotente, poderoso e majestoso, que tem o controle de todas as coisas, não há, com certeza, não há fator diferencial, não haverá diferença nenhuma na sua vida se você simplesmente ouvir. Não há diferença nenhuma, não vai acontecer diferença nenhuma. O que traz diferença, a palavra de Deus, ela só causa diferença na nossa vida, só traz diferença quando nós ouvimos finalmente, entendemos o nosso coração e executamos e colocamos em prática. Aí a palavra de Deus faz diferença. Nosso irmão Eliel. Irmãos, é muita coisa. Deus vai falando, né? A gente vai... Detalhe, a live era para ser mais ou menos 1 hora, né? Já tem, pelo horário que eu tô vendo aqui, a gente tá aproximando de 1 hora de live. Tá, irmãos? E óbvio que esse assunto que a gente tá aqui, se deixar, irmãos, a gente faz vigília aqui, irmãos. Você sabe disso, irmão, você que tá online aí, você sabe que se deixar, vai longe. Mas a gente vai tentar resumir mais uns 15, 20 minutos, né, de transmissão. E essa semana ainda, em nome de Jesus, nós vamos continuar. Vai ser anunciado aí para os irmãos, até o final dessa live, vai ser anunciado para os irmãos aí. Amanhã é quarta-feira, vamos dar uma folga. Na quinta-feira, provavelmente a gente vai estar de novo numa live, falando um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Nosso irmão Eliel vai trazer mais um texto aqui da palavra de Deus. Irmãos, eu vou trazer mais um texto. Eu tô vendo que ele tá feliz, irmãos. Quando ele acha aqueles textos, ele fica, ó. Vamos lá, irmãos. Irmãos, olha para você ver. A palavra de Cristo, como nós estávamos aqui falando, né? O nosso irmão também estava falando, que a palavra de Cristo, ela não é para te dar carro, para te dar casa. Tanto que nós falamos tanto do amor de Cristo que a palavra de Deus é para trazer paz, salvação e te levar para o céu, né? Mas eu fico maravilhado porque Cristo, ele nos mostra que as maravilhas que ele fez, Cristo não fez as maravilhas para o bem-estar da pessoa, mas para alcançar aquela pessoa com a salvação. A fé te salvou, ou seja, depois de tudo a pessoa fica tão feliz que ela quer seguir a Jesus. Quem é esse homem? Né? E a palavra de Cristo, ela não veio para dar bens materiais para nós. Você sabe por quê? Porque, olha, eu vou ler esse versículo, mas não é o que eu queria ler nesse exato momento. É que esse daqui está de antes. O que eu quero ler é outro. Mas eu só quero deixar esse versículo para você saber que no início da ministração de Cristo, ele vai para o monte. E no monte, ele vai trazer o início da palavra assim. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vamos lá.
O reino é prioridade, irmão. O reino é prioridade na sua pregação. Tem que ser prioridade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, alegre-se e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Eu vou deixar o resto para os irmãos em casa, mas preste atenção, que poderosa essa palavra. Cristo já está anunciando o reino e pregando para que você entenda que Deus, Ele é um Deus dos céus, um Deus que traz salvação. Mas vamos lá. Nós estávamos falando sobre os bereanos, nós falamos sobre a importância de examinar a palavra e saber se o que estão falando é verdadeiramente de Deus, que eu quero deixar uma palavra que o apóstolo Paulo deixa para o seu filho na fé, Timóteo. Eu amo essa palavra, irmãos, de coração, eu amo muito essa palavra, porque é necessário. E principalmente depois que o nosso irmão Elton falou sobre os irmãos chamarem aquele irmão que pregou, que na emoção, infelizmente, porque às vezes não leu direito, às vezes não entendeu, e trouxeram você ter a responsabilidade como servo de Deus de instruir, de ensinar, e não de julgar e apontar. Então, o que o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo? Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler o versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Eu queria completar aquilo que o irmão Elton falou com essas palavras para te dizer que você está responsável em chegar ao seu irmão, chamar ele no canto para que ele seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus, ele é fiel, irmãos. Eu vou deixar a palavra com o nosso irmão Elton, que tem mais aí de Deus para nós. Irmãos, toda não é uma parte do Antigo Testamento, uma parte do Novo Testamento. Toda Escritura. E detalhe, não vem com essa de querer, não, vou tirar a metade, eu vou excluir essa parte da Bíblia. Não existe isso não, é toda. Toda Escritura é divinamente inspirada. Eu vou até falar um negócio aqui, irmão, vai. Não ri aí não, tá, irmão? Você já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi muita gente falar assim: mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Não podia ser uma galinha, não podia ser um cachorro, não podia ser um cavalo, né, irmãos? Você concorda comigo, irmão? Concordo plenamente. Não podia ser uma galinha, não podia ser um bezerro, um cavalo, um macaco.
Tinha que ser um homem. Mas aí a Bíblia fala o quê? Que foi homem. Um homem, igual a eu, igual ao nosso irmão Eliel, que escreveu. O livro, esses 66 livros, o estudo nos mostra que foram escritos por 40 autores diferentes. 40 autores diferentes. Sabe o que é o interessante? Toda a Bíblia se completa. Em tempos diferentes, profetas, homens, mulheres de Deus diferentes, que marcaram uma geração, marcaram um tempo, viveram numa cultura diferente, mas tudo se completa. Tudo se completa. Foram homens e mulheres, homens, seres humanos carnais, que escreveram a Bíblia. Foi? Foi. Mas a Bíblia mostra que por trás desses homens tinha uma inspiração divina. E a Bíblia fala que toda a Escritura, toda, não é 80, 90, não é 99%, toda, de Gênesis, toda a Escritura. Amém? Irmãos, eu quero ler um último texto aqui, eu vou deixar para quinta-feira, tá? Quinta-feira, já marca aí, assim que acabar essa transmissão, você já marca aí quinta-feira, mesmo horário? Mesmo horário, 7h30, mesmo horário, aí sacanagem, né? No mesmo horário, 7h30, 19h30, nós vamos estar novamente aqui, em nome de Jesus. Conforme a gente costuma dizer, né, irmãos? Chegue mais cedo, irmãos. 7h30. Acredito que você está aí na quarentena. Não sei se eu posso dizer que é um privilégio ou não, mas você está no conforto da sua casa. Está trabalhando, né? Também estou trabalhando, irmãos, até 6 horas da tarde. Louvado seja Deus por isso. Sei que talvez não esteja trabalhando, confia. Esse tempo vai passar, tá? É só uma fase que o Senhor tirou para a gente se aproximar dele. Eu creio nisso. Ele permitiu, né, esse momento para a gente se aproximar mais dele. Faça isso, tá? Irmãos, eu quero ler um último texto aqui e eu vou refletir pouco sobre ele e irá você ter esse desejo. É Atos capítulo 17, esse é um tipo de texto, eu costumo sempre falar com o nosso irmão Eliel, dá uma pregação e tanto, irmão Eliel. Dá uma pregação e tanto. Você que prega a palavra de Deus, você vai ouvir, você vai ver, você vai viajar, você vai longe, você vai ver que o tanto que dá para Deus te usar. Você que está na live agora, entrou agora, alguns minutos atrás, assim que encerrar, nós vamos concluir aqui, vai ficar no Facebook da Mocidade, vai para trás, clica lá no botão, vê ela do começo até onde você... Porque teve muita palavra de Deus. Você que entrou agora 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora atrás, 40 minutos atrás, eu te digo que você perdeu muita coisa de Deus, muita, mas muita coisa de Deus. Então, acabou aqui, volta, Deus vai te abençoar muito, muito, Deus vai te edificar muito. Irmãos, você que está online, você que está ao vivo aí, compartilhe, faz esse grande favor para a glória de Deus, em nome de Jesus, compartilhe. Irmãos, Atos capítulo 17 e o versículo de número 6. Atos 17, o versículo de número 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado lavras, estes que têm alvoroçado o Brasil, estes que têm alvoroçado o continente europeu, o continente asiático. Tá assim? Tá escrito? Estes que têm alvoroçado parte do mundo, estes que têm alvoroçado 80% do planeta. A Bíblia fala assim, ó. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, irmã. Como que eles alvoroçaram o mundo? Eles não tinham Facebook. Eles não tinham Instagram. Eles não tinham carro importado. Eles não tinham recurso do YouTube.
Eles não tinham recurso do Twitter, das redes sociais, da internet. Eles não tinham recurso financeiro. Eles não tinham carros potentes. Eles não tinham jatos particulares. Só que a Bíblia fala que eles alvoroçaram o mundo. Eles estavam alvoroçando o mundo. Eles estavam criando bagunça? Não. Você sabe o que estava bagunçando na visão e no pensamento dos magistrados? Porque eles simplesmente pregavam a Cristo e esse ressuscitado. Simplesmente porque eles pregavam o evangelho simples da parte de Deus. Simplesmente porque eles pregavam o evangelho estando cheios do Espírito Santo. Eles alvoroçaram o mundo pelo poder da palavra de Deus. Quero encerrar minha parte aqui dizendo para você: você quer transformar o seu lar, a sua casa, a sua vizinhança, o seu local de trabalho? Óbvio, a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo. Convencer é o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, como ela é uma semente, a Bíblia fala o quê? Que um planta, o outro rega e o crescimento é com o Senhor. Mas a função de plantar, de semear e de regar essa semente que é a palavra de Deus, essa função é nossa. Você sabe por que eles estavam alvoroçando o mundo? Porque por todo o mundo eles estavam lançando essa semente. Eu estou falando de dar uma pregação tanto. Por todo o mundo eles estavam lançando essa semente. E detalhe, não sei o tempo, não sei em cada lugar que eles foram, quanto tempo demorou. Mas em todos os lugares a semente deu fruto. Todos os lugares a semente deu fruto. Ah, como que você me prova isso, irmão? Simples. Se eles chegam diante dos magistrados e dizem: opa, essa galera que chegou aí tem alvoroçado o mundo. É porque a notícia se estendeu. É porque a notícia que aquilo que eles estavam fazendo, que era simplesmente pregar o evangelho de Jesus Cristo, aquele evangelho simples que Pedro pregou após se cumprir o dia de Pentecoste e quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, aquele evangelho simples que numa outra ocasião, onde uma multidão estava reunida, Pedro novamente pregando, tomando a palavra, quase 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor, era esse evangelho que eles pregavam. Era isso que estava alvoroçando o mundo, porque eles pregavam um evangelho simples, o evangelho da cruz. Nosso irmão Eliel tem mais uma reflexão, mais uma palavra. Então, irmãos, nós vamos aqui encerrar esta live, essa transmissão. Obviamente, nós vamos estar fazendo uma oração. Peço a você que ore com a gente. Nosso irmão Eliel, eu vou estar iniciando a oração. Nosso irmão Eliel vai estar encerrando esta oração. E eu quero dizer para você, irmão, irmã, em nome de Jesus, tome muito cuidado nesse período que nós estamos vivendo. Praticamente toda a população do Brasil e do mundo está dentro de casa. Nós, e talvez você que está vendo esta live, vai ver essa live, talvez está trabalhando. Praticamente eu acredito que você está indo para trabalhar, volta e fica dentro de casa. Toma muito cuidado com noticiários, notícias. Muito cuidado com compartilhar notícias que você não sabe qual é a fonte, da onde que veio. Outra coisa, priorize a sua família. Deus permitiu esse tempo, Deus permitiu tudo isso que está acontecendo para você priorizar a sua família. Deus está permitindo este tempo para a gente voltar a ter mais anseio em meditar na palavra de Deus. Sabe esse livro ou esses livros que estão criando poeira aí na sua prateleira? Que você já tem anos, meses, que eu vou ler e nunca lê, é esse o tempo. Só que eu quero te dar um último conselho da parte de Deus. Quando passar essa crise, quando passar essa tempestade, continue orando com a sua família. Continue meditando na palavra de Deus. Continue orando com os seus familiares. Continue buscando conhecimento através de livros, de autores que
defendem verdadeiramente o Evangelho, gosta de ver pregação no YouTube, não tem problema nenhum, mas toma muito cuidado, seja um bereano, veja, ouça a pregação da palavra de Deus, se edifique na palavra do Senhor, se distancie das coisas do mundo e se aproxime do Senhor, muito em nome de Jesus. Irmãos, aí onde você está, feche os seus olhos, em nome de Jesus, nós vamos estar orando, lembrando, quinta-feira, 19h30, 7h30, nós vamos estar dando continuidade a essa transmissão que nós estivemos hoje. Agora já é praticamente 8:50, tá? E aí semana que vem nós vamos estar em nome de Jesus, né? E eu acredito que talvez tenha mais uma ou duas pessoas para participar com a gente também. Surpresa. Mas é benção, vai ser benção, irmãos, vai ser benção. E dentro desse contexto nós vamos estar interagindo, falando a respeito da palavra de Deus. Então, não perca, marque aí na sua agenda. Quinta-feira, 19h30, neste mesmo Facebook da Mocidade Chama Viva. Vai estar eu, nosso irmão Eliel, e mais alguém compartilhando da palavra de Deus. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Eu quero iniciar essa oração conforme o nosso irmão Eliel sempre faz. A oração que Jesus ensinou para nós. Feche os seus olhos aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glorioso Deus, maravilhoso e altíssimo Pai, nós queremos aqui em primeiro lugar, ó Deus, te glorificar, exaltar e bendizer o teu nome por esta transmissão, por este momento, a qual nós estivemos na tua presença, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muitíssimo obrigado, ó Deus, por este privilégio que o Senhor nos concedeu de poder falar da tua palavra. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que todos aqueles que interagiram com a gente, todos aqueles que estarão vendo posteriormente, ó Pai, essa transmissão, meu Deus, que ficará gravada, meu Pai, esta live, ó Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, faça a obra, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha, meu Deus, edificar, meu Deus, cada uma dessas vidas, pelo poder, meu Deus, da palavra do Senhor que foi anunciada nesta noite de hoje. Meu Deus, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Meu Deus, faz, meu Deus, que no nosso coração venha ser gerado, ó Deus, uma confiança absoluta, meu Pai, uma credibilidade, meu Pai, venha, meu Deus bendito e santo, tomar conta dos nossos corações, que nós possamos crer, ter fé, que a tua palavra, ela é fiel e verdadeira, ela é eficaz, Senhor. Nos abençoe, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor Deus Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus Santo, Deus Eterno, fazer ainda mais em favor de cada um, ó Deus. Papai do céu, nós clamamos a Ti porque temos a certeza que Tu és, Senhor, meu Deus, o Deus que tudo pode fazer. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor os guie, ó Deus Santo, Deus Eterno, através da palavra, que o Senhor os capacite através da palavra, que o Senhor os prepare através da palavra e que pelo poder da palavra sejam eles encorajados, ó Pai, a permanecerem fiéis, a permanecerem, ó Deus Santo, Deus Eterno, prontos, ó Pai Santo, Deus Eterno, a anunciar, ó Pai, a verdade. Ó Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Deus Santo, Deus Eterno, cele, ó Pai Santo, Deus Eterno, esta palavra no coração dos seus filhos, e que cada um, ó Deus, venha praticar, ó Pai, esta palavra com amor e dedicação. Que todos estejam preparados, ó Deus Santo, Deus Eterno, estejam, Senhor, meu Pai, convictos do Deus que serve, do Deus que é poderoso, do Deus que tudo pode fazer.
Ó Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, vai ao lar, vai sobre esta vida, Senhor meu Deus, e transforma, toca, modifica e faça a tua vontade, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que não falte nada para você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe. Queridos irmãos, que o Senhor possa te abençoar, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência, foi mais de 1 hora. Muitíssimo obrigado. Você que ainda não compartilhou, compartilhe, faça a obra de Deus. É tão simples, irmãos, é tão simples. Clica aí no botão escrito compartilhar, marque algumas pessoas e pronto. O resto é Deus que vai fazer. Deus abençoe. Quinta-feira, 19h30, nós nos vemos novamente neste mesmo Facebook, tá? Nós vamos estar continuando, dar continuidade nessa interação, falando da importância do Evangelho, da Palavra de Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.